Wi-Fi aqui não, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rafael, Luiz. Pessoal entrando, a gente já está com 66 pessoas. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu já vou apresentando a GeoFusion, apresentando as pessoas que vão participar do webinar, para a gente já ir dando sequência, tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece, a GeoFusion é uma empresa de inteligência geográfica de mercado. Esse ano a gente faz 24 aninhos, e a gente fez, na verdade. E o nosso principal objetivo é criar soluções, né, extraordinárias para os nossos clientes, nossos possíveis clientes, conseguirem atingir os seus objetivos, né? E para isso a gente tem três frentes principais de atuação. A primeira sendo a frente de atuação com a nossa solução SaaS, que é o OneMaps, um software as a service. Então, é um software que compila diversos tipos de conteúdos e ferramentas para vocês conseguirem aumentar o market share, aumentar as vendas, encontrar as áreas com potencial para atuação, encontrar áreas brancas e diversos outros tipos de análise em inteligência geográfica de mercado. A nossa outra frente é de consultoria. Então, a gente tem uma equipe, que é a equipe de advisor na GeoFusion, que cuida dessa parte de fazer os projetos, né, para os nossos clientes. Então, você aí que está sem braço, às vezes não tem uma estrutura, né, para trabalhar com software, a gente também tem essa frente de consultoria para auxiliar com projetos, tá? E a outra frente que a gente trabalha é um OnData, que ele é novinho ainda, a gente acabou de lançar no mercado, que é uma forma de integração dos nossos dados, né, com os dados da GeoFusion, com as plataformas e as ferramentas que os nossos clientes já utilizam, que já estão acostumados aí para facilitar o dia a dia de todo mundo, tá? Alguns recadinhos importantes, nosso webinar vai ter 45 minutos, mais ou menos, aí no finalzinho a gente deixa uns 15 para perguntas. A gente está com um moderador aqui, que é o Alex, então, tudo que vocês forem perguntando no chat, as enquetes que vocês forem recebendo, ele também vai estar ali de olho. E, falando em enquetes, gente, respondam, participem, sempre fica mais dinâmico, mais legal e mais participativo quando todo mundo está junto e participando das interações, né, que a gente propõe. O nosso webinar de hoje, a gente está com um cliente, um parceiro já há anos aí, uma parceria muito bacana, que é o Grupo Pereira. Para quem não conhece, é uma rede supermercadista, e eles montaram um projeto que eles vão explicar um pouquinho para vocês hoje, nesse webinar, que é como prever o potencial das praças com estatística e inteligência geográfica de mercado, tá? Então, sem mais feeling nesse momento, a gente vai para a estatística mesmo, com o Daniel Cunha representando o Grupo Pereira e o Eduardo Francisco representando a FGV. É com vocês, podem seguir com as apresentações. Olá, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de experiência, né? As nossas discussões, elas sempre enriquecem nosso trabalho, e posso dizer que essa parceria que vem dando excelentes resultados. Bom, eu sou administrador de formação, tenho uma especialização em inteligência de mercado, já atuei como gestor de planejamento de massificados com produtos e serviços financeiros, fui coordenador de planejamento comercial e hoje atuo como especialista de planejamento estratégico do Grupo Pereira. E tive a felicidade de desenvolver um trabalho sobre expansão supermercadista para a conclusão do meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, sob a orientação do Eduardo, que está aqui conosco. Então, a ideia de hoje é dividir um pouquinho desse trabalho que nós fizemos com vocês. Eu passo a palavra aí para o doutor Eduardo, meu amigo. Opa, Daniel. Muita honra aqui estar com você aqui. A gente teve, alguns meses atrás, antes da pandemia, a oportunidade de apresentar esse trabalho dentro da FGV, né?
o Daniel fez o mestrado profissional na linha de varejo, e esse trabalho foi, que o Daniel vai apresentar, eu vou apoiá-lo aqui nessa apresentação, foi aprovado com distinção, então vocês vão ver aqui a qualidade do trabalho que o Daniel vai apresentar logo em seguida. Eu sou professor aqui da Fundação Getúlio Vargas já há mais de 10 anos, a minha especialidade é esse tema que a gente vai discutir hoje, né, Geoanalytics, de uma maneira bastante ampla. Eu estou no Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados, e além de ser uma honra estar aqui com o Daniel, com o Grupo Pereira, é uma satisfação muito grande estar aqui junto com a GeoFusion, né? Eu acompanhei toda essa história aí de 24 anos da GeoFusion, que a Amanda comentou, desde a época que se chamava Ion, lá atrás. Conheço bastante a Suzana, o Pedro Figoli, elas deixam um abraço para eles aqui. E tive, na minha defesa de doutorado, tive a honra de ter a Suzana assistindo, inclusive, foi muito bacana, e estamos de novo aqui. Então, uma grande satisfação. Espero que todos gostem aqui da nossa conversa de hoje. Bacana, legal. Bom, vamos lá? Gente, o Grupo Pereira é uma empresa que foi objeto desse trabalho, né? E vem se destacando com uma das redes de supermercados que mais cresce no país. Somente nos últimos 5 anos, nós passamos de 10º para 5º colocado no ranking de maiores supermercados, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Esse tema surgiu da necessidade de aprimorar métodos de prospecção de praças e de melhorar o entendimento das regiões onde estamos presentes, né? Aí eu me apaixonei tanto por esse tema que decidi dissertar sobre esse assunto na minha conclusão de mestrado, sob a orientação do Eduardo, que está aqui conosco. E a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho baseada em 2 pilares: modelos estatísticos e análises espaciais, que é uma especialidade já de mais de 10 anos aí do Eduardo, né? Então, espero contribuir um pouquinho nessa troca que teremos aqui nesse bate-papo hoje. Mostrando rapidamente aí a nossa jornada nesse bate-papo, aqui a gente tem nosso roteiro. Nós teremos brevemente uma apresentação do Grupo Pereira, mostraremos alguns dados do setor, que demonstra a relevância do tema, falaremos sobre o conceito da área de influência, que acabou sendo o componente central desse estudo, falaremos ainda sobre a correlação estatística, que serviu de princípio para a previsão de regiões oportunas. Para falar do Grupo Pereira, eu separei aqui um videozinho de apenas 3 minutos, que demonstra aí, resume muito bem o que é o Grupo Pereira. Então, acho que demonstra mais fácil do que a minha fala aqui. Vou passar o videozinho para a gente. Tá? Do que é feito um dos maiores grupos do varejo alimentício brasileiro, de objetivos, de comprometimento e de muito trabalho. O Grupo Pereira foi fundado na cidade catarinense de Itajaí, em 1962. São 58 anos de uma história vencedora e que segue alcançando novas conquistas. Com 14.500 funcionários, mais de 250 mil metros quadrados de área de vendas e um total de 1.700 checkouts. Com forte presença no varejo, atacarejo e distribuição, é uma das empresas que mais cresce no Brasil. Atualmente, o Grupo Pereira ocupa a 5ª posição no ranking da Associação Brasileira de Supermercados, sendo o 5º maior grupo de distribuição de alimentos do Brasil. Uma potência de vendas que cresceu 14% em 2019, com um faturamento superior a 8,4 bilhões de reais, com 79 unidades de negócios, e que em 2020 tem previsão de faturamento de 10 bilhões de reais, com um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. E não para por aí, pois no ano passado, o Grupo Pereira lançou o Voon, seu braço de serviços financeiros, e seu primeiro produto, o Voon Card, cartão de crédito disponível em todas as lojas Comper e Forte, já está com mais de 250 mil cartões emitidos. Além disso, o Grupo Pereira tem previsão de crescer ainda mais este ano, com a abertura de 10 novas unidades em todas as suas bandeiras. No varejo, a rede de supermercados Comper é líder de mercado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, Mato Grosso.
São 28 lojas nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e no Distrito Federal, em supermercados que oferecem mais facilidade e uma experiência de compra completa para os consumidores. No atacarejo, o setor que mais cresce no segmento atua com um forte atacadista, líder consolidado no mercado catarinense e com forte presença no Centro-Oeste. Com 41 lojas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e no Distrito Federal, o Forte leva qualidade e os melhores preços para um número cada vez maior de consumidores. Já o Bate Forte é o braço distribuidor da empresa e foi eleito 5 vezes o melhor atacado do estado de São Paulo. Possui 6 centros de distribuição em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, atendendo com eficiência e rapidez mais de 25 mil clientes. No varejo farmacêutico, o Grupo Pereira atua com a Sempre Forte, com 4 lojas nas cidades de Chapecó, Criciúma, Palhoça e Lages, em Santa Catarina. O Grupo Pereira foi construído com a dedicação e o empenho de cada um de seus funcionários. Uma empresa familiar e forte, com relações duradouras e sólidas com as maiores marcas do Brasil e que consolida cada vez mais o seu papel de protagonista no varejo alimentício brasileiro. Uma empresa feita não apenas de sonhos, mas, sobretudo, da vontade de torná-los realidade. Ok, legal. Voltando aqui para o slide. Eu acho que o vídeo conseguiu passar de forma aí bem resumida quem é o Grupo Pereira, né? Só que queria completar que ser o líder onde decidimos atuar, proporcionando uma experiência de compra positiva através do relacionamento com nossos clientes, oferecendo produtos de qualidade, com preços justos, resumem bem aonde nós queremos chegar e o como também nós queremos chegar, né? Nesse setor aí tão competitivo. E falando do setor, eu trouxe alguns dados aqui também que mostram a relevância desse setor no país. Esses dados foram atualizados recentemente pela Associação Brasileira de Supermercados. É um setor que mais cresce no país, com mais de 378 bilhões de faturamento no ano passado, representando aí um pouquinho mais de 5% do PIB, mais de 89 mil lojas em todo o território nacional, gerando aí quase 2 milhões de empregos diretos, sem contar toda a cadeia que depende desse setor, 22 milhões de metros quadrados de área de venda, né? Uma receita nominal na alta acima de 6% ao ano e um crescimento composto superior a 3%. Assim, são números bem expressivos, é um setor que vem crescendo bastante e mostra aí a relevância desse setor, né? E nesse contexto de franca expansão, o varejo alimentar ele exige que qualquer player conheça muito bem a região onde se decide atuar. Isso é a base de tudo, pois possibilita entender se as características, potencial da praça, são aderentes às ambições estratégicas da companhia. Eu costumo dizer que a praça, né, a região, dos famosos 4 P's de marketing, o P mais importante é o P de praça. Pois se você erra no produto, no preço, ou erra na promoção, você consegue corrigir esse erro com uma certa velocidade, com um custo razoável. Agora, se você erra na escolha do local dessa nova unidade, se você erra na escolha do local da loja, é muito mais custoso e demorado para corrigir, muitas vezes até inviável, né? Então é importante conhecer muito bem as características da região onde você decidiu atuar. É importante entender qual é o potencial de consumo dessa região, quais são as características socioeconômicas, demográficas, hábitos de consumo. É essencial para a tomada de decisão do empresário, do varejista, da unidade de varejo. Portanto, dentro desse contexto, né, que surge o tema área de influência. A gente já está rodando um chatzinho sobre área de influência, Amanda? A gente já recebeu retorno aqui em relação a qual fator é mais importante para o planejamento estratégico nesse momento.
E, Daniel, acho que você vai conseguir responder um pouquinho dessa dúvida, né, dessa questão tão esperada, que deu 66% em identificar potencial do mercado de atuação. É o mais importante para a galera, para a maioria, né, da galera que está assistindo a gente aqui, com 66%. Você vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, Daniel? Vamos sim. O objetivo é a gente terminar o trabalho respondendo um pouquinho, contribuindo um pouquinho com essa enquete aí. Né? Legal. Então, falando de área de influência, o Eduardo já conhece bastante a área de influência, a Geofusion já fala bastante também na página dela, né? Por conta da facilidade que trazem os sistemas de informação geográfica, popular GIS, ou SIG em português, né, como o próprio ONMAPS da Geofusion, que esse conceito de área de influência vem ganhando estudos renovados. Então já não é muita novidade, e de uns anos para cá, muitos estudos estão sendo renovados, aí muita gente já vem falando sobre a área de influência. Passando aqui. E o que é a área de influência, né? Para quem já é desse mundo de geomarketing, a área de influência é uma região geográfica que concentra a maior parte dos seus clientes frequentes de uma unidade varejista, né? Então, a área de influência, ela pode variar muito conforme o tipo de negócio. Dando uma explicaçãozinha rápida, o que é a área de influência para quem não conhece, ela varia muito do tipo de negócio. O supermercado tem uma área de influência, uma loja de conveniência tem uma outra área de influência. Inclusive, a gente tem um exemplo de área de influência nessa imagem de fundo. Nesse centro da imagem aqui seria a unidade varejista, e toda essa área azul seria a área de influência dessa unidade. Ou seja, a região onde concentra a maior parte de seus clientes frequentes. Daniel, o pessoal está falando aqui que a maioria das pessoas, com 64% dos nossos participantes, falou que faz a área de influência a partir da base de clientes cadastrados no sistema. Você faz a mesma coisa? Opa, vamos mostrar como que a gente faz, então. É bem parecido. Como que a gente faz? Nós hoje temos um produto bem bacana aqui na empresa, é uma das bandeiras da companhia, o Vuon. O Vuon hoje é uma empresa de soluções em pagamento, produtos e serviços financeiros, que vem crescendo bastante nos últimos 2 anos. Né? Tem uma equipe jovem trabalhando que procura aí unir essa experiência que o Grupo Pereira tem já de quase 60 anos, com tecnologia para garantir uma boa experiência de compra, uma boa experiência de uso aí para os nossos clientes, né? E através da base de clientes cadastradas no Vuon, a gente consegue fazer o georreferenciamento desses clientes para poder identificar qual a nossa área de influência. Então, isso para quem também já é do mundo de geomarketing, é base, é simples, né? Não é muito novidade. Então, trouxe um exemplo de uma loja aqui. Nós pegamos 109 mil clientes como amostra dessa nossa base de clientes. Por que 109 mil? Nós separamos os clientes que trouxeram uma precisão máxima no georreferenciamento. Então, a gente conseguiu localizar o endereço desses clientes com uma máxima precisão. Então, cada pontinho desse na tela, no mapa, né, representa um cliente. A gente tomou alguns cuidados na hora de fazer esse georreferenciamento. Nós pegamos os clientes cadastrados, que são representados por esses pontinhos vermelhos, né? E pegamos também os clientes que estão cadastrados e que compraram recentemente. A gente tinha essa preocupação, né, de usar o cliente cadastrado, e de repente ele já não vem na loja há algum tempo e pode distorcer esse estudo. A gente percebeu aí que ele trouxe uma área de influência bem parecida. Os 2 tipos de clientes estão bem espalhados aí no entorno da área de influência. Uma outra preocupação nossa também é o cliente que vem somente em dia promocional. A gente tinha uma preocupação de repente, esse cliente fazer essa área de influência ser distorcida. O cliente que vem em dia promocional, a gente tem o nosso famoso dia F no Forte e o dia C no Compra, são dias que a gente tem uma promoção bem bacana e clientes podem estar vindo de regiões mais distantes. Então, a gente tinha essa preocupação. Também foi descartado. A gente percebeu que os clientes que vêm apenas em dias promocionais, eles estão espalhados na área de influência. Então, a gente tomou esses cuidados aí na hora de delimitar a área. E aí a gente percebeu
na distribuição aqui por faixa de quilômetro. Nesse caso dessa loja aqui, 80% dos nossos clientes, que a gente considerou como área primária, eles estão dentro de um limite aqui de 7 quilômetros, que é essa região com azul mais escuro. Os outros 20%, eles estão espalhados nessa região mais clara, nesse azul mais claro, né? Esse conceito de área primária e área secundária, na literatura, a gente encontra muita diferença, né? Tem gente que utiliza 40% dos clientes como área primária, outros utilizam 50%, 60%. Aqui a gente decidiu utilizar 80% para ter uma noção da maior parte dos nossos clientes frequentes, de onde que ele vem, né? Então, esse é um pedacinho aí do trabalho que nós fizemos para fazer a delimitação dessa área de influência. Trouxe aqui um modelo de uma amostra de 25 de nossas lojas, né? É um modelo landscape que mostra um pouquinho aí como cada loja possui uma área diferente, uma área de influência diferente da outra. Então, se a gente fizer uma análise visual, a gente já consegue perceber que a área de influência de uma loja pode ser diferente de outra. Então, tira um pouco aquela máxima de que, olha, supermercado tem uma área de influência de 3 quilômetros, loja de sapato tem uma área de influência de 1 quilômetro. Não. Se a gente for medir mesmo, a gente percebe que a mesma empresa possui lojas com áreas de influência distintas, né? Isso fica mais visível quando a gente traz essa tabela comparativa. Eu trouxe aqui 14 lojas como exemplo, e aí a gente percebe que a loja número 1, 80% dos clientes se concentram dentro de um limite de 5 quilômetros. Se eu pegar a loja 8, por exemplo, um outro exemplo, 80% dos clientes estão no limite de 10 quilômetros, ou seja, é uma loja onde os clientes estão mais dispostos a percorrer uma distância maior para fazer a sua compra. Então, a gente percebe aí essa grande diferença. Um complemento aí, Daniel, Diga. Se você me permite. Claro. Acho que essa questão que o Daniel mostrou bem no slide anterior, as áreas de influência serem muito diferentes entre si, mostra que realmente tem uma série de fatores no entorno da loja que vão determinar, de fato, o quanto aquela loja, daquele segmento específico, estamos falando especificamente de supermercados, é claro, mas que se estende para outros segmentos, o quanto aquela loja, aquela oferta de serviços influencia o seu entorno. Essa é a definição de área de influência mesmo. Então, realmente, olhar para modelos antigos, como o Daniel citou, né? Tem que ter 3 quilômetros ou 1 quilômetro, são modelos que acho que no contexto de hoje, que a gente tem muita informação disponível, inclusive a questão da malha viária, como é que o cliente se desloca para a loja, tudo isso sendo levado em consideração, faz com que a gente tenha que ter realmente áreas de influência adaptadas ao contexto de cada um dos locais, e essas 14 lojas diferentes que o Daniel está mostrando ilustram muito bem esse cuidado, né, que o Daniel e o Grupo Pereira tiveram para fazer a área de influência. Teve um cachorro que concordou com a gente agora. Esse eu acho que é o cachorro da Amanda, viu? Ela quer conversar também. E essa situação tem ficado cada vez mais comum no momento que a gente está vivendo, né? É filho participando da reunião, cachorro participando das reuniões, das palestras, enfim. É isso aí. Gente, identificado os limites da área de influência, a partir desse momento já é possível identificar, portanto, quais são as características sociodemográficas dentro desse limite, né? Quais são as características econômicas dessa região, qual que é o perfil do consumidor residente dentro dessa região. Eu já sei qual que é a região de onde vêm os meus clientes. Então, a partir desse momento, eu consigo identificar a quantidade de pessoas da classe social A, quantidade das pessoas de classe social D, qual que é a população por faixa etária, consigo identificar quais são as condições do tipo de moradia, se é casa, se é apartamento, casa em vila ou em condomínio, consigo identificar também moradores por residência, quantas residências que contém apenas um morador, quantas residências que contém
2 moradores, 3? Qual que é o nível de instrução dessas pessoas? Se tem nível de instrução superior completo, médio incompleto, ou sem nível de instrução fundamental incompleto, que são todos dados atualizados. Eles são feitos, é feito um censo pelo IBGE a cada 10 anos, mas são dados atualizados, alguns anualmente, outros trimestralmente, certo, Eduardo? Sim, sim. Normalmente você tem a origem desses dados, nesse detalhe que o Daniel apresentou, no censo demográfico do IBGE, né? Ele é um instrumento bastante importante, a gente tem ele a cada 10 anos, porque é muito caro de ser feito o censo, né? O censo estaria acontecendo, e iria começar a acontecer a partir do mês que vem, né? O censo 2020 foi adiado para 2021, mas, enfim, pela questão da pandemia. Então, os números originais, né, da coleta, de todas essas dimensões que o Daniel apresentou, são de 2010, mas que muitos deles têm atualizações que são feitas, né? A Geofusion faz isso com excelência, vários outros players fazem, né? A própria FGV, IPEA, outras organizações atualizam esses números, mas a atualização ela não é feita no mesmo nível de detalhe do censo, né? Que remete a uma unidade super importante, para quem nunca ouviu falar, preste atenção a partir de agora e tente utilizar cada vez mais, que é o conceito de setor censitário, que é uma unidade com cerca de 250 a 300 domicílios, que em municípios muito grandes como São Paulo chega a ser um quarteirão ou até um prédio, um setor censitário. Municípios menores, quase o município inteiro é um setor, e é nesse nível de granularidade que o IBGE publica essas informações todas. São mais de 3.500 variáveis por setor censitário, e das quais essas foram selecionadas e são super importantes para a questão de área de influência para o varejo, né, Daniel? É isso aí. E esses dados eles são atualizados por todas essas instituições, e como eu disse anteriormente, essas ferramentas de SIG, o famoso GIS, né, como o próprio OneMaps, facilita muito bem a gente manipular esses dados e fazer análises espaciais com várias camadas de informação, que é o que a gente traz aqui, né? Bom, ok. Feito isso, a gente tem a nossa área de influência por loja e tem todos os dados dentro dessa área de influência. Aí o Eduardo me pergunta, tá, Daniel, e aí? Como a gente pode medir, então, uma área de influência de uma nova praça? Lá eu não tenho cliente cadastrado. Lá eu não tenho loja ainda. Eu estou prospectando um novo terreno. Como que eu posso fazer isso? Então a gente utilizou um modelo estatístico, que eu vou deixar o Eduardo dar uma aula para a gente. Ele vai ter um baita desafio aí, que é um tema gostoso, é um tema demorado, e ele vai ter um desafio aí de explicar para a gente em 2 slides um tema bem bacana aí. Tá legal. Na verdade, a técnica que a gente utilizou era uma técnica bastante consagrada para quem está nos ouvindo aqui e já teve a oportunidade de trabalhar com modelos estatísticos. É inevitável que a gente passe a discutir o conceito de regressão, né? Regressão é um nome que tem uma origem que vem lá da psicologia, né? E tem a ver até com a regressão que a gente conhece aí de consultórios psiquiátricos e tal, mas é uma técnica cuja essência está basicamente 2 objetivos: você tentar entender um fenômeno, para daí, a partir disso, adquirir conhecimentos, e aí a ciência funciona desse jeito, ou de uma forma mais pragmática, para você prever alguma coisa, né? Então, regressão, previsão, predição, estimação, todos são sinônimos hoje em dia, né? E que consiste basicamente em você ter uma variável que te interessa estudar. Daí o Daniel vai explicar qual foi a variável que a gente utilizou, no caso específico das áreas de influência do Grupo Pereira, e nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, é um exemplo didático, né? Rotatividade no emprego. Então, eu sou, por exemplo, um gestor de pessoas, e eu estou preocupado que na minha empresa eu tenho muita variação na rotatividade do emprego, né? Algumas pessoas ficam mais tempo, outras ficam menos tempo, o que explica a rotatividade no emprego. Então,
a partir de experiência própria ou a partir de um monte de outros sinais, né? A literatura pode me dizer, estudos anteriores me disseram que o cargo influencia na rotatividade no emprego. A idade da pessoa também. As pessoas mais velhas tendem a ficar mais tempo no emprego do que as mais jovens. A jornada de trabalho, se for muito alta, talvez a rotatividade seja maior, se for mais baixa, talvez menor. Enfim. E a partir disso a gente monta esse modelo, que visualmente são essas bolinhas, né, com as setas apontando para a variável dependente, esse é um termo mais técnico, que é a variável que eu quero explicar. Então, eu quero explicar a rotatividade no emprego, eu espero que isso seja explicado a partir de jornada de trabalho, cargo e idade, por exemplo, né? Então, esse é o modelo de regressão. Por trás dessas bolinhas e dessas setas, tem muita coisa, do ponto de vista estatístico, né? É importante que essas variáveis, primeiro, possam ser medidas, e as medidas façam sentido com o que elas representem, né? Isso é um ponto de partida. É importante que para a regressão linear, que é o que a gente utilizou, exista relação linear entre as variáveis. Então, para que isso aconteça, elas têm que ser variáveis quantitativas. Então, daí tem um monte de outros pressupostos também da regressão, né? E tudo isso foi analisado com detalhes e tal. Então, a partir desse conceito que foi construído o modelo de regressão que a gente utilizou, que o Daniel vai apresentar no trabalho dele, né? Tem mais um slide, Daniel? Tem mais dois aqui. Né? Legal. Tem mais um, então, tem mais um exemplo aqui, né? Perfeito. Aqui é um outro exemplo que a gente traz. Aquele primeiro é para mostrar o conceito, né, de área de regressão. E lá a variável que a gente gostaria de explicar era a rotatividade no emprego. Aqui é a nota. Então, mudando de assunto, né, indo para a educação. Então, se eu sou um gestor escolar e eu estou querendo saber como é que anda o desempenho dos meus alunos, então eu percebo que as notas dos alunos variam bastante. Então, eu posso ter a suspeita, baseada em vários sinais, de que as horas dedicadas ao estudo interferem na nota, né? Bom, isso a gente sabe, né? Todo mundo aqui já passou pela escola, sabe que a chance disso acontecer é bem alta. E daí esse diagrama que vocês estão vendo, o famoso plano cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y, que a gente conhece de muito tempo aí da escola, ele está sendo usado aqui para fazer o que a gente chama de diagrama de dispersão, né? Então, cada pontinho que vocês estão vendo no gráfico é um aluno, e a coordenada X desse aluno é as horas dedicadas ao estudo, né, o eixo X do gráfico, e o eixo Y é a nota que o aluno tirou na prova, né? Observando como é que se comportam esses dados, a gente percebe que parece haver uma relação, né? E à medida que as horas dedicadas ao estudo aumentam, eu encontro mais alunos com notas maiores, né, melhores. Então, isso parece indicar que há uma relação. E mais ainda, a figura que parece que sustenta de forma invisível esses pontos é uma reta, né, aproximadamente. Então, essa verificação, né, em que a gente faz a variável que me interessa estudar, a nota, e as outras que eu acho que vão ser importantes para o meu modelo, eu coloco no eixo X, permite que eu faça gráficos como esse para cada variável que eu acho que vai interferir no meu fenômeno e verificando se realmente interfere. Então, fazer gráficos como esse permite que a gente verifique que há relação entre as duas informações, né? A gente chama isso de correlação, né? Correlação entre as horas dedicadas ao estudo e a nota. Parece que acontece aqui uma correlação linear. Eduardo? Pois não. Parece que acontece porque esses pontinhos ele desenham de forma meio que invisível, como você disse, uma reta, né? Então a gente identifica que há correlação entre horas semanais dedicadas ao estudo e a nota do aluno. Se não tem essa correlação, esses pontinhos estariam como? Boa pergunta. Se não houvesse relação, provavelmente a gente teria esses pontos bastante bagunçados nesse gráfico, né? Então, mostrando que para cada intervalo de horas dedicadas ao estudo, eu teria notas altas, médias e baixas. Então, mostrando que, aparentemente, as horas não interferem na nota.
né? Não é o que acontece aqui. E, além disso, pode haver um desenho até bem diferente, né? Formado por esses pontos. Ele pode mostrar que existe relação entre as duas variáveis, só que não formando uma reta, formando talvez uma parábola, formando um gráfico exponencial. Então, esse diagrama de dispersão, né, scatter plot, que é o nome em inglês para esse gráfico, ele ajuda a gente não só a ver se há ou não há relação, como o Daniel perguntou, mas mais ainda, havendo relação, de que natureza ela é. Se é linear, como esse gráfico parece mostrar, ou se é de outra natureza, né? Se for uma relação exponencial, ou logarítmica, ou polinomial de outra ordem, né, uma parábola ou um gráfico desse tipo, a gente pode pegar uma das variáveis e transformar para que a variável transformada passe a ter relação linear com a outra. Porque é importante, tradicionalmente a gente normalmente trabalha com regressões lineares, por várias razões, né? Então, a transformação de variáveis é importante de acontecer em alguma medida também. Não é o que esse gráfico está mostrando, né? No estudo, já antecipando um pouco que o Daniel vai mostrar, a gente não encontrou relações de outra ordem, que não linear, então não foi preciso a transformação, mas é um ponto importante, realmente. Ok. Eduardo, a gente, no slide anterior, você mostrou que existe correlação, né? Um outro indicador também importante, que a gente identificou que existe correlação. Agora a gente também consegue identificar a força dessa correlação ou a replicabilidade desse teste numa população, né? Quer explicar um pouquinho para a gente sobre esse R quadrado? Perfeito, é isso mesmo. Então, esse indicador que vocês estão vendo aqui, essas duas fórmulas que estão aparecendo nesse slide, remetem a um indicador chamado coeficiente de determinação, esse R quadrado, tá? E que tem uma versão chamada R quadrado ajustado, que é o da fórmula de baixo do slide. Sim, a intenção desse indicador é medir o que a gente chama de qualidade do seu modelo, né? Então, quanto maior for esse número, ele é um número percentual, tá? Então, o que ele basicamente mede é o quanto o seu modelo representa da realidade que você está tentando representar. Então, quanto mais próximo de 1, né, ou de 100%, maior é o percentual, né, a fatia da realidade que o seu modelo conseguiu capturar, né? O seu modelo é basicamente estimado a partir daquele gráfico anterior e de métodos de minimização de erros, tá? Que é o que consiste, o que a gente chama de regressão, mas, basicamente, quanto maior for esse R quadrado, mais ele explica. O seu dado é explicado pelo seu modelo, pelas variáveis que a gente chama de independentes, que o seu modelo trouxe, né, para explicar o fenômeno, no nosso caso, a área de influência, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que vai ficar bem fácil de entender quando a gente mostra a conexão com o negócio, né? Bom, o Eduardo falou em um dos slides existe correlação sim ou não? É aqueles pontinhos, né? Através desse indicador valor P, a gente consegue identificar se existe correlação. Então, quando o valor P ele dá abaixo de 5%, existe correlação. Quando o R quadrado se aproxima de 100%, ele explica a força dessa correlação. O quanto que uma variável independente explica a variável dependente, que no caso é a área de influência. Então, e também ele te mostra que tem uma alta replicabilidade desse teste amostral numa população, né? Trouxe aqui o exemplo, esse aqui já é o resultado que do cálculo que nós fizemos da área de influência com as variáveis sociodemográficas. Pô, Daniel, de onde que você tirou de cruzar, de procurar correlação sociodemográfica e área de influência? Já não é novidade. Na literatura, a gente já encontra isso sendo feito já há algum tempo, né? Mas é a primeira vez que a gente faz um trabalho, na literatura não foram encontrados trabalhos com uma amostra de clientes tão grande
e com uma amostra de lojas também tão grande. A gente fez esse trabalho com mais de 70 unidades e mais de 109 mil clientes, né? E aí a gente traz alguns resultados aqui. Vamos lá. Bom, tamanho de loja influencia impacta a área de influência, os limites da área de influência da loja? Como o valor P deu muito acima de 5%, tanto para o varejo quanto para o atacarejo, a gente concluiu que não existe correlação, apesar de intuitivamente a gente saber que existe e na literatura também apontar que existe, né? Nas nossas lojas nós não encontramos. A partir daqui, a gente já consegue, a partir da densidade demográfica, a gente já consegue encontrar essa correlação. O valor P deu muito menor que 5%, aliás, deu muito menor que 1%, o que indica uma correlação muito forte. E o R quadrado, no caso do varejo, deu 58% e do atacarejo 18%. Então, o que isso quer dizer? No caso do varejo, a correlação é negativa. Quanto maior a densidade demográfica, menor vai ser a área de influência. E isso é explicado em 58%. Então, a densidade demográfica explica o quanto o seu cliente está disposto a percorrer para fazer suas compras em 58%. Os outros 42% são explicados por outras variáveis. Tá? Vou dar um exemplo aqui bem fácil de entender, até emblemático. Vamos pensar numa loja no centro de São Paulo que tem uma alta densidade demográfica. Provavelmente a área de influência dessa loja vai ser pequena. Por conta do trânsito, da dificuldade de se deslocar, os clientes estão menos dispostos a percorrer caminhos mais longos para fazer suas compras. Já uma loja no interior, a gente pode encontrar uma área de influência maior, até de 10 quilômetros, diferente do centro de São Paulo, que pode ser de 1 quilômetro. Então, os clientes estão mais dispostos a percorrer caminhos maiores para fazer suas compras, né? Pela facilidade, ou pelo próprio hábito de consumo da região. Então, isso veio em encontro com a literatura também. Outra correlação que nós encontramos foi a população com faixa etária de 50 a 59 anos, também que sugerindo seja o principal shopper do supermercado. Então, quanto maior o número de população, maior o número de pessoas numa região com essa faixa etária, maior vai ser a sua área de influência. Essa é a leitura. A gente sabe disso por conta do valor P, que deu muito menor que 5, e a replicabilidade também deu muito forte, deu 90%. Então, eu consigo explicar em 90% o tamanho da área de influência a partir das pessoas com idade de 50 a 59 anos. A partir daqui, a gente já começa a encontrar a diferença de um tipo de negócio para o outro. O varejo, por exemplo, que oferece serviços especializados, serviços de entrega, um sortimento maior do que o do atacarejo, produtos premium, ele se correlaciona mais com a população de classe social A++, que tem renda familiar superior a R$29 mil, com apenas um morador na residência, do tipo apartamento ou casa em vila ou em condomínio, do tipo cedido e com ensino superior completo. Já diferente do atacarejo, que não oferece serviços como são oferecidos no varejo, não tem uma estrutura mais enxuta, não dispõe de um sortimento com uma profundidade, uma amplitude igual a do varejo, ele se correlaciona, a sua área de influência, com a população de classe social C, com 2 moradores, do tipo casa, de condição própria e sem instrução ou com ensino fundamental completo. Então, esse, na verdade, foi o grande achado do estudo, né? E aí, a partir desses dados, a premissa é a seguinte: eu encontrei uma correlação muito forte da área de influência com esses dados sociodemográficos. Eu encontrei uma relação muito forte da área de influência, ou quanto os nossos clientes estão dispostos a percorrer para fazer suas compras, com os dados sociodemográficos. Então, a partir dos dados sociodemográficos, eu consigo fazer uma previsão da área de influência. Esse que é o grande achado, né? Bom, eu trouxe aqui uma simulação de uma área de influência feita a partir do dado sociodemográfico de clientes de classe social A.
tá? Depois que a gente conseguiu concluir quais são as variáveis, a gente utiliza um modelo que chama Stepwise para eliminar as que têm menos correlação com a área de influência até sobrar a que tem maior correlação. Então, eu pego essa variável, pego a quantidade de clientes numa região e, a partir dessa quantidade de clientes de classe social A++, eu consigo prever qual seria a minha área de influência. Então, eu trago uma simulação aqui. Por exemplo, a gente pode notar que haveria canibalização de cliente outras lojas nossas nessa região. A partir desse momento, também consigo prever qual vai ser o potencial de consumo dentro desse círculo. Consigo prever quem são os meus competidores dentro desse círculo, dentro dessa área de influência, né? Pô, Daniel, estou vendo Excel aqui embaixo, dá para fazer esse cálculo de regressão no Excel? Descomplica? Dá sim. Só tem que tomar um cuidado. Tem um efeito nesse modelo estatístico que chama multicolinearidade, né? Aí o Celso, nosso diretor de planejamento estratégico, que está nos assistindo aqui, como bom mineirinho que ele pergunta, mas que trem que é esse? É um efeito que acontece quando uma variável causa inflação em outra variável na correlação com a área de influência. Então, vamos pegar um exemplo. A classe social A++, quando ela, junto com a população de classe social de idade de 50 a 59 anos juntas, uma inflaciona a outra. E, entre aspas, acaba nos provocando um erro nessa conta, né? Então, o Excel ele não nos permite calcular esse erro, né? Então, a gente utiliza outras ferramentas aí para fazer esse cálculo. E tem algumas aí no mercado. Tem a própria linguagem de programação em R, o Minitab, que tem uma interface muito agradável, que foi a que nós utilizamos, né, Eduardo? Então, exatamente. Então, o Excel, talvez, eu acho que eu recomendaria fazer uma regressão linear e não uma regressão múltipla, como nós fizemos, né? Ok. Temos um chatzinho aí, Amanda? Eu acho que seu áudio está fechado. Aqui, ainda não, pode seguir. Lembrando que a gente tem mais... Uma enquete, né? Uma enquete, mais 5 minutinhos para concluir e iniciar as perguntas, tá bom? Ok. Bom, Daniel, você conseguiu delimitar a sua área de influência. Conseguiu, então, a partir daí, saber quais são as características dentro dessa área de influência. Quais são os próximos passos? Levantar o potencial de consumo, mapear a oferta varejista e calcular a saturação de mercado. Saturação de mercado é um cálculo que já existe desde 1960, mas poucos varejistas usam, tá? A fórmula é bem simples, está aqui embaixo. A saturação de mercado é igual ao potencial de consumo dividido pela oferta varejista em metro quadrado. Então, eu trago aqui no próximo slide um exemplo desse cálculo de saturação, para a gente finalizar. Opa, pronto. Essa aqui é uma matriz que a gente chamou de matriz de potencial de mercado, que a gente criou aqui internamente, né? Se a gente estivesse analisando somente o potencial de consumo, isso provocaria a gente tomar uma decisão errada. Eu vou explicar o porquê. Cada pontinho desse é uma região que nós estudamos. Eu peguei um município específico aqui, que a gente está olhando, e cada pontinho desse é um terreno, é uma região, né? Se eu estivesse somente olhando o potencial de consumo dessa região, o que me chamaria mais atenção seria a região 11, com maior potencial de consumo. Potencial de consumo acima de 2,5 bilhões, né? Agora, quando eu coloco o componente saturação de mercado, eu percebo que a região 10 ela acaba sendo mais atraente. Por quê? Ela continua posicionada numa região com um alto potencial de consumo, mas com menor saturação de mercado do que a região 11, né? Então, esse aqui é um cuidado que a gente tem que tomar na hora de analisar uma nova praça. Essa região 11, por exemplo, se a gente analisar aqui o eixo Y, ele nos dá uma oportunidade de 13 a 14 mil reais de venda por metro quadrado, de potencial de venda, né? Enquanto a região 10, que tem um potencial de consumo menor, mas por conta da saturação ser muito menor,
ela me dá uma oportunidade de faturar R$18.000 por metro quadrado. Então, essa matriz aqui é um jeito que a gente encontrou de identificar praças com potencial de mercado, que é justamente esse cruzamento de potencial de consumo com saturação de mercado. Então, esse é um pedacinho do trabalho que a gente vem fazendo aqui, né? Quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto, eu trago aqui algumas sugestões de leitura. A minha própria dissertação de mestrado, eu faço um resumo literário aí do tema. O Eduardo também, a tese de doutorado dele, ele trabalha muito com estatística espacial, é uma boa leitura também. O Eduardo também tem um artigo que foi publicado no Estadão em 2015, Por que os líderes deveriam aprender geografia? Eu recomendo a leitura também. Além disso, o professor Juraci Parente também tem um estudo bacana sobre a área de influência para supermercados. Também recomendo a leitura. E esse trabalho que a gente papeou hoje aqui, eu e o Eduardo fizemos um artigo e submetemos esse artigo no Congresso Latino-Americano de Varejo, que provavelmente pode ser publicado em outubro. Quer falar um pouquinho do CLAV, Eduardo, para a gente encerrar? Perfeito, Daniel. Então, esse congresso, fica aqui o convite a todos aí que quiserem, puderem participar, é o maior congresso da área de varejo, do ponto de vista acadêmico do Brasil, da América Latina, está indo para a 13ª edição. Esse ano, em função de tudo que está acontecendo, vai ser um congresso online, né? Vai ser no mês de outubro, né, de 29 e 30 de outubro, como vocês estão vendo aqui, né? E a gente vem percebendo nesse congresso que cada vez mais o mercado, em geral, o mercado varejista em particular, tem participado bastante. Então, tem várias sessões técnicas, não é um congresso somente para pesquisadores, professores, muito pelo contrário. Então, a gente encontra, né, o que o Daniel comentou, né, se der tudo certo, a gente deve apresentar esse trabalho no congresso, e tem sido cada vez mais comum a gente ver executivos do mercado assistirem ao congresso e muitas vezes apresentarem trabalhos e fazendo realmente essa troca que a gente acha que é extremamente importante. Então, fiquem atentos se vocês tiverem interesse em participar. A gente teve esse slide aqui, está trazendo a data de 6 de julho como a data do deadline. Teve uma postergação da data, foi uma coisa recente, de 2 dias, de ontem para cá. Então, agora vocês podem submeter até o dia 20. Então, estamos no prazo. E se alguém ainda tiver disposição, que está nos ouvindo aqui, quiser submeter um artigo, ainda dá tempo, tá? E o curso que o Daniel fez, eu vou até deixar no chat aqui, se vocês me permitem, quem quiser saber mais informações, eu soltei não sei se saiu publicado aqui. Saiu sim. Eu que pus 2 vezes, então, sem querer. Então, tem bastante a ver com esse congresso que o Daniel apresentou, que é o CLAV. A gente tem o mestrado profissional em gestão para a competitividade no portfólio de mestrados e doutorados da escola, e o mestrado profissional, né, como o próprio nome diz, voltado a quem está na atividade profissional e gostaria de ter uma visão acadêmica para renovar ou reforçar toda a sua competência técnica, analítica. E vocês viram a qualidade do trabalho que o Daniel apresentou, né? Acho que fala por si só. Esse mestrado é o MPGC, a sigla que a gente usa internamente, tem várias linhas de especialidade, né? Saúde, sustentabilidade, tecnologia da informação, etc., finanças, e entre elas a de varejo, né, que é extremamente importante para a gente. Muita gente da linha de varejo acaba publicando trabalhos, apresentando no CLAV, submetendo para revistas científicas, periódicos acadêmicos. É o que acho que inevitavelmente vai acabar acontecendo com esse trabalho do Daniel. Então fica aqui o convite para vocês, tanto do CLAV quanto para saberem mais sobre o nosso mestrado. Tem que trabalhar muito, mas também tem que estudar, né? Sem estudar, a gente não consegue atingir a excelência nos nossos resultados, tanto na carreira, né, quanto no trabalho e na vida pessoal.
Então, vamos lá para as perguntas. Deixa eu pegar aqui o compilado. Tem bastante pergunta, eu acredito que a gente não vai conseguir responder todas até o horário final do nosso webinar, que é às 11 horas. A gente tem 5 minutinhos, então eu vou pegar algumas aqui, tá? Primeiro, o Ralph perguntou, quais são os principais influenciadores que afetam as áreas de influência? Trânsito, acesso a grandes vias, estacionamento, tráfego. E, já complementando, o Guilherme também perguntou sobre o trânsito em relação à área de influência, né? Qual que é o impacto, né, desses fatores aqui para fazer essa determinação? Ok. Olha, a lição aprendida que a gente teve aqui é que a gente fez um recorte de dados sociodemográficos e nos limitamos a esse recorte para tentar identificar a relação e, a partir da relação, projetar a área de influência. Existem outros fatores que impactam a área de influência? Sim, o trânsito é um deles, número de vagas no estacionamento do supermercado pode ser um outro, acesso de vias pode ser um outro, né? A minha recomendação a grande lição aprendida não tem uma fórmula que eu vou dizer aqui e você vai, a partir dessa fórmula, sair prevendo qual vai ser a área de influência de uma nova unidade. Eu sugiro fazer esse exercício com as suas lojas e identificar quais são os dados que se correlacionam com elas. Porque a gente identificou que, dependendo do tipo de negócio e até do posicionamento estratégico do negócio, a gente pode encontrar a diferença de correlação. Legal, Daniel, obrigada pela resposta. Vamos seguir com mais uma pergunta, então. E lembrando que vocês podem continuar fazendo perguntas, que todas elas, mesmo se a gente não responder aqui, a gente entra em contato para responder as demais dúvidas, tá bom? Outra pergunta, a Larissa perguntou se a distância, naquele slide anterior, onde você fez a determinação das áreas de influência, se foi criado um raio ou tempo de deslocamento. Foi criado uma distância por deslocamento, né? A gente decidiu padronizar a distância para todas as unidades, até para ter uma base comparativa, mas é possível fazer por tempo de deslocamento também, né? Inclusive, até sugiro, dependendo do estudo que for feito, que faça por tempo. A gente tem lojas hoje com área de influência primária de 3 quilômetros. E algumas nossas lojas, a gente encontrou essa área primária que, pasmem, dão até 50 quilômetros. Puxa vida, o cliente anda 50 quilômetros para fazer compra, dependendo da região onde ele está, esses 50 quilômetros ele faz em 30, em 40 minutos. E é muito comum na região ele se deslocar tanto assim. Então, fazer a partir do tempo também é válido. Boa. Aí a pergunta, né, que foi em relação a raio e tempo de deslocamento, lembrando que o raio sempre vai ser uma circunferência, né, um círculo. Perfeito. O tempo de deslocamento, ele já é um polígono, ou seja, ele se dispersa conforme as vias ali vão indicando a forma de deslocamento, literalmente, né, dessas regiões, tá? Só esclarecendo aí a diferença entre os dois pontos para quem não tem, para quem não reconhece os termos. Tem uma outra pergunta aqui, que é, como garantir que a estruturação da disposição das lojas, o planograma, né, e ações de trade se relacionem com as informações geográficas do território? Na verdade, é um teste que ele precisa fazer, né? Às vezes, a unidade varejista, ou empresário, tem um desejo, tem uma ambição estratégica, estou citando um exemplo aqui, de buscar atender o cliente A, né? Mas será que, na realidade, ele está conseguindo isso? Será que, por uma pressão externa, por uma pressão da concorrência, ele não está puxando o cliente C? Então, pelo posicionamento da marca, pela disposição do sortimento de produtos, por todas as características internas, algumas que ele citou aí, eu recomendo fazer o teste para encontrar o que está se correlacionando com a área de influência, né? A gente tem o desejo de atingir um público, mas às vezes pode estar atingindo outro, pode acontecer isso. Legal.
Vamos para a próxima. Ó, já deu 11 horas, mas quem conseguir ficar mais uns minutinhos, a gente consegue responder mais algumas perguntas, tá? Vamos lá. Aqui a Larissa perguntou qual literatura que vocês recomendam para entender mais esse método estatístico. O Daniel mostrou em um slide, né, algumas literaturas que ele recomenda, mas quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente também, que a gente coloca vocês em contato, também com o professor, com o doutor Eduardo, para fazer outros tipos de recomendações, dependendo de cada objetivo, tá bom? Seguindo aqui com outra pergunta, qual a fonte utilizada para o cálculo do potencial de consumo? É a pergunta do Emerson. A pergunta do Emerson, a gente utilizou, a ferramenta OneMaps, ela facilitou bastante esse cálculo, né? É uma pesquisa que o IPC Marketing faz, e o que o GeoFusion pega essa pesquisa do IPC, me corrija se eu estiver errado, tá, Amanda? Sim, claro. O GeoFusion pega essa pesquisa do IPC Marketing, feita no nível município, e através do método de estatística, fatia esse potencial de consumo por setor censitário na sua plataforma, é isso? Isso mesmo, Daniel. A gente faz as projeções em níveis menores, então atendendo tanto a bairros, microáreas, os setores censitários, né, que o Eduardo mencionou. Então a gente trabalha com este conteúdo em todas as hierarquias geográficas. Ok. Ô, Eduardo, eu queria te perguntar, a pergunta anterior, essa última, a dica de literatura, você tem algumas boas para passar aí, não tem? De regressão? Sem dúvida. Na verdade, assim, esse compilado que a gente fez aqui para caber no tempo da nossa conversa é o princípio de regressão, né? Vocês têm vários livros por aí de estatística aplicada, administração e economia, que acho que são boas referências. Tem um livro do Anderson, do Sweeney, que tem esse título que eu falei, né? Introdução à estatística aplicada à economia e administração. Depois, acho que, como a Amanda falou, quem tiver interesse, através aqui do webinar, manifestem o interesse, e daí a Amanda passa para a gente passa de volta para vocês um pouco dessa literatura. Mas o que a gente Porque fez... é muito conteúdo, né, Eduardo? É verdade. O que a gente fez foi basicamente, como o Daniel explicou, traçar área de influência usando toda essa questão que envolve ou a distância, ou o tempo, para você delimitar os polígonos das áreas de influência, e depois uma técnica de regressão para ver para cada uma daquelas variáveis se elas tinham ou não relação e quanto que elas explicavam a área de influência. Então, a parte que envolveu a inteligência geográfica foi bastante forte na parte de inteligência, de delimitação da área de influência. O que existe também, que é uma continuação, digamos assim, da aplicação do método de regressão, é você colocar a parte de contexto geográfico dentro do modelo de regressão, é o que a gente chama de regressão espacial. Você fez isso na sua tese, Eduardo? Eu fiz isso na minha tese de doutorado, foi basicamente criar um indicador de renda baseado em consumo de energia. Eu trabalhei muitos anos na antiga Eletropaulo, aqui em São Paulo, onde eu estou baseado agora. Então, leva em conta tudo isso que a gente falou aqui no webinar de hoje e incorpora a questão da geografia através do que a gente chama de matriz de vizinhança dentro do modelo de regressão, que é o que o Daniel estava mostrando, né? Então, também tem bastante coisa sobre isso, né? Daí, a Amanda junta aí os interesses de vocês, passa para a gente entregar dicas de literatura para vocês. A gente tem uma disciplina sobre isso no mestrado, né, de Data Science, que envolve a parte de modelos de regressão também, pode ser de interesse de vocês. Ok. Vamos aqui para mais uma perguntinha, só para encerrar, tá? As demais perguntas a gente responde para vocês por e-mail posteriormente. Aqui a Daniele perguntou se, além de prever a área de influência de uma nova loja, vocês fizeram alguma previsão de faturamento?
A previsão da área de influência, ela serve de insumo para você poder calcular um possível faturamento naquela região, né? Então, a partir do momento que você sabe a região que você atua, você consegue identificar o potencial de consumo e, a partir disso, fazer a previsão de faturamento. Então, a área de influência, ela serve de insumo para o cálculo de previsão de faturamento, né? Entre outros fatores, tá? Concorrentes naquela região, população, renda, tá? Legal. Deixa eu perguntar aqui para a produção se a gente pode fazer mais uma pergunta. Não? Acabou o nosso tempo. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Quem tiver mais perguntas, vai mandando para a gente. Pode mandar um e-mail também para o pessoal nosso do comercial, quem quiser entrar em contato para conhecer melhor a GeoFusion. E entrar em contato também para falar com o professor Eduardo, falar com o Daniel, com o pessoal do Grupo Pereira, que a gente vai marcando as interações com vocês, tá bom? Super agradeço, Daniel, Eduardo, a participação de vocês, o tempo, o empenho, sempre na nossa parceria, a gente sempre construindo valor em conjunto, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eduardo, prazer em conhecer você também, que eu ainda não conhecia. Foi muito bom, muito enriquecedor, e espero que a gente marque ainda muito mais interações como essa, para ir enriquecendo cada vez mais e trazendo cada vez mais conhecimento. Obrigado, gente. Muito bom. Agradeço também a oportunidade. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.